Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro de base 10, o RZAG11. É um Fiagro que, apesar na queda da taxa Selic, continua pagando aí bons rendimentos para os seus cotistas. Porém, também é um Fiagro que sofreu bastante com a desvalorização. Podemos ver aqui no gráfico que nos últimos 30 dias ele saiu aqui da faixa dos R$ 9,06 e agora está sendo negociado aqui a R$ 8,62, uma desvalorização próxima aí de 5%. Será que aconteceu alguma coisa para que ele se desvalorizasse dessa maneira? É o que vamos acompanhar aqui no vídeo de hoje. Então fique aí até o final do vídeo para você saber o que está acontecendo com esse ativo. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se ele lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como ele funciona para que assim você possa fazer um estudo e ver se vale a pena investir nele ou não. Então vamos lá, pessoal. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento. Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 8,62. Seu dividend yield está de 16,88% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 1,46. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse Fiagro, em rendimentos no acumulado, você já teria recebido aí R$ 1,46. Além disso, podemos ver que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 8%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 9,48, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 8,62. Então ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. E seu P sobre VP está de 0,91. Isso quer dizer que ele está com desconto no momento aí de 9%. Ele tem um patrimônio atualmente de R$ 645 milhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele 586 milhões. Além disso, ele tem um caixa um pouco superior a 17 milhões para futuros investimentos. Além disso, conta aqui com um pouco mais de 87 mil cotistas. Atualmente é um dos principais Fiagros em número de cotistas. Aqui também podemos ver que ele tem uma liquidez média diária de 2,5 milhões, então tem uma boa liquidez. Você não terá aí maiores dificuldades na hora de comprar e vender cotas desse Fiagro. Aqui podemos ver também, pessoal, que seu último rendimento anunciado e pago foi de 11 centavos por cada cota, correspondente ao mês de fevereiro, que ele pagou aqui no mês de março. E esse valor de 11 centavos em rendimentos correspondeu a uma rentabilidade de 1,22%. Então, uma boa rentabilidade. Se ele voltar a pagar 11 centavos nesse próximo mês por cada cota, vai ser uma rentabilidade bem maior. Para você saber a rentabilidade, é só você pegar o rendimento anunciado pelo fundo e dividir pelo seu preço atual, que no caso, no momento, ele está custando R$ 8,62. Então, se ele voltar a pagar novamente 11 centavos por cada cota, e se você comprar nesse valor, vai corresponder a um rendimento de 1,27%, então superior ao 1,22%, que foi a rentabilidade do mês passado. Então, para quem gosta aí de altas rentabilidades, esse seria sim um ativo interessante, porém, sempre tem que levar em consideração, maior a rentabilidade, maior também o risco. Então, sempre tenha isso em mente ao escolher um fundo para se investir. E descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde que ele começou lá no início de 2022 para cá. E apesar da sua oscilação, ele sempre tem conseguido pagar aqui acima dos 11 centavos por cada cota. Então esse, pelo menos, é um ponto positivo. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor esse Fiagro de base 10. Aqui, primeiramente, a gente pode ver o seguinte, que sua gestão é feita pela Risa. Seu administrador é o Banco Genial, ele é um ativo que teve início lá no mês de outubro de 2021. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que ele cobra uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o índice CDI. Aqui também podemos ver que sua divulgação de rendimentos acontece sempre no último dia útil de cada mês e o pagamento de rendimentos é no 10º dia útil do mês subsequente. Então, essa semana ele vai anunciar seus rendimentos no último dia útil. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte. Atualmente, ele conta aqui com 34 ativos, então são 34 investimentos que ele tem atualmente. 100% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que a duração média dos seus contratos é aqui de 2,2 anos. Então, são contratos com uma duração mediana. Aqui ele faz um comentário sobre a situação do agronegócio aqui no Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre a soja, também sobre o milho. Ele vai falar um pouquinho também sobre a cultura do algodão.
Então ele vai falar aí como é que está a situação atual e qual a expectativa para os próximos meses. Então vale a pena aí você considerar aquele ponto ali. Vamos aqui, pessoal, no seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de fevereiro para a gente ver qual foi a receita do fundo. Então ele menciona aqui que no mês de fevereiro ele teve uma receita total de 8,4 milhões de reais. Nota-se que apesar do mês de fevereiro ter menos dias úteis do que o mês de janeiro, mesmo assim ele conseguiu fazer uma receita maior do que o mês anterior. Então ele teve uma receita total de 8,4 milhões de reais. Suas despesas somaram 955 mil reais. E no final ele ficou com uma receita líquida de 7,4 milhões de reais, que correspondeu a 11 centavos por cada cota. E o valor que ele distribuiu em rendimento foi exatamente 11 centavos por cada cota. Então ele distribuiu exatamente o que ele gerou. Aqui a gestão ela menciona o seguinte, que a estratégia de alocação proposta pela equipe de gestão do Fiagro Risa está sendo executada conforme as perspectivas iniciais e atualmente estamos com 106,20% do PL alocado. Então ele está aqui alavancado, ele tem operações aqui compromissadas. Ele menciona aqui sobre o seu indexador, então 100% dos seus CRAs, que é o seu investimento atual, estão indexadas ao índice CDI. Então se a taxa Selic ela continuar caindo, já que o CDI acompanha a taxa Selic, a receita desse ativo também vai cair e consequentemente também os seus rendimentos vão diminuir. Um ponto a se prestar atenção, pessoal, é correspondente ao setor de atuação dos seus principais devedores, no caso, a cultura em que eles atuam. Podemos ver que ele tem uma concentração alta aqui de 47% na cultura da soja, que atualmente é um dos segmentos que vai sofrer nesse ano de 2024, com a quebra de safra. Então é um ponto aí a se prestar atenção, porque pode ocorrer, não estou dizendo que vai, mas pode ocorrer aí situações de não pagamento dos juros desses CRAs, já que ele tem essa concentração nesse setor. Então é um ponto a se prestar atenção. Aqui também podemos ver as garantias que foram dadas por seus devedores. Então, na sua grande maioria, 91% foi dado como garantia alienação fiduciária de terras mais aval, e o restante 9% foi dado como garantia alienação fiduciária de grãos mais aval. Pelo menos, na minha opinião, poderia aqui ter mais garantias, né? Traria aí uma maior segurança na hora de se executar garantias caso o devedor ele não cumpra com suas obrigações de pagar ao Fiagro. Aqui também podemos ver com respeito às suas estratégias, então atualmente 94% dos seus investimentos está nessa estratégia aqui de investimento de longo prazo. Além disso, tem 3% em custeio de safra e o restante está disponível em caixa. Descendo aqui também mais um pouquinho, podemos ver a sua exposição, né? Aqui no nosso país. Podemos ver que seus maiores investimentos estão aqui no estado da Bahia e também de Goiás. Mas pelo menos com respeito à sua distribuição geográfica aqui está bem distribuída, especialmente naquelas regiões que são os maiores produtores do agronegócio aqui no país. E por último aqui, pessoal, podemos ver todos os CRAs que atualmente o RZAG11 ele tem. Então são 19 ativos atualmente. Aqui devemos prestar atenção em alguns pontos. Primeiramente, a taxa fixa de juros indexadas ao índice CDI. Então, na sua grande maioria aqui você vai ver, geralmente 5% ou se não um pouco superior a 5%. Se fizermos uma mediana aqui por alto, vai ter uma rentabilidade de aproximadamente CDI mais 5% ou um pouquinho acima de 5%. Então, podemos considerar sim, por meio dessa taxa, o RZAG11 um ativo high yield. Então, é aquele tipo de investimento que traz uma maior rentabilidade, porém tem um maior risco de crédito, no caso de sofrer algum tipo de calote dos seus devedores. Aqui também podemos ver o seguinte, com respeito ao PL, no caso o patrimônio do fundo, investido em cada um dos seus devedores. Ele tem algumas concentrações. Seus 7 principais devedores têm uma exposição aqui superior a 5% do seu PL investido em cada um deles. E tem 2 aqui com uma concentração muito alta. Esse primeiro aqui, que corresponde a um PL de 20,5%, então 1/5 do patrimônio do RZAG11 está na mão de apenas um devedor, e tem essa outra concentração aqui alta de 17% nesse segundo devedor. Então são situações de risco, sempre lembre, concentração é um fator de risco, porque se um desses devedores der algum tipo de calote nesse Fiagro, o impacto na receita vai ser muito grande, já que ele tem um alto patrimônio investido nele. Então presta atenção aí nesse fator. E por último aqui, pessoal, a gente tem mais algumas informações sobre cada um dos seus devedores, né? Então você pode aqui saber quem é o devedor. Além disso, ele também vai fazer uma descrição aqui sobre cada uma das operações desse devedor e também as garantias que foram dadas. E se for do seu interesse, por meio aqui do nome do devedor, você pode pesquisar a respeito dele e dessa maneira saber como é que está a saúde financeira dele, né? Se tem risco aí,
se tem algum tipo de risco futuro, beleza? Então, pessoal, esse é o Fiagro RZAG11, um Fiagro aí que traz uma boa rentabilidade, porém também tem um maior risco de investimento. Então, se você pensa em investir nele, você investe, esteja ciente dos riscos envolvidos em se investir nesse ativo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.